Boa noite, tudo bem? Nós vamos hoje, essa nossa aula de hoje, ela já não é mais matéria para a prova intermediária, já conta para a matéria da prova semestral. Nós vamos começar uma matéria nova. Nós vamos hoje falar sobre impedimentos e suspeições do juiz. Primeira coisa, não é suspensão, é suspeição. A palavra vem de suspeito. Então, nós vamos ver as hipóteses hoje em que, na verdade, o juiz ele está impedido ou as hipóteses em que ele é suspeito para julgar o processo. Eu quero que você, inicialmente, comece a compreender o seguinte. Quando nós falamos em motivos que causam impedimentos do juiz e motivos que causam a suspeição do juiz, nós temos que levar em consideração que nada disso tem a ver com competência. Imagine você, eu posso ter proposto a ação no lugar correto, a ação está corretamente proposta. O juiz perante o qual eu propus a ação, ele é competente para o julgamento da ação. Então, a ação ela está proposta no lugar correto. Só que, veja o que pode acontecer. Eu posso, imagine você, propor uma ação, eu vou lá a juízo e distribuo uma ação contra você. A ação, você é o réu, eu sou o autor. Imaginemos que estejamos diante da regra geral. As ações têm que ser propostas no domicílio do réu. E eu, de fato, propus a ação no domicílio do réu, que é o seu, São José do Rio Preto. Só que quando esse processo foi distribuído, ele caiu, sei lá, na quarta vara civil. O juiz da quarta vara civil de São José do Rio Preto é competente para o julgamento da causa? Sim. Por quê? O domicílio do réu, está correto. Só que o juiz da quarta vara civil, ele é o seu pai, ele é o seu tio, ele é o seu avô, ele é seu amigo, ele é padrinho de casamento do meu advogado, ele é meu pai, ele é meu parente, ele é seu amigo, ele é seu inimigo, ele tem um interesse na causa. Então, o que o legislador pensou? Embora haja competência, embora ele seja competente, nós temos que criar mecanismos dentro da lei para que esse juiz, que não é imparcial, porque a imparcialidade, lembra, é um princípio, é uma obrigatoriedade dentro do sistema processual. O juiz ele tem que ser imparcial, ele tem que ficar entre as partes, mas equidistante delas, ele tem que manter a mesma distância do autor e do réu obrigatoriamente, para que haja a validação e a validade dos atos praticados por ele no processo. Então, o que o legislador fez? Além de criar aqueles motivos que nós já estudamos de incompetência do juiz, são aquelas hipóteses em que ele não pode julgar porque, na verdade, ele não tem atribuição jurisdicional para julgar, a ação está proposta na justiça errada, no lugar errado, perante o tipo de justiça equivocado. Além disso, ele criou os motivos que geram para o juiz proibições para julgamento, que são os impedimentos e as suspeições. Impedimentos são aqueles motivos que proíbem o juiz totalmente, completamente de atuar num processo. Isto significa, quando ocorrer uma das causas de impedimento do juiz, de proibição total, se por acaso um juiz impedido atuar no processo, ele torna todos os atos praticados por ele no processo são nulos, são inválidos. E nós já sabemos, se o ato é nulo, se o ato é inválido, não tem prazo para alegação, pode ser reconhecido de ofício pelo próprio juiz, o próprio juiz pode se declarar impedido de julgar o processo. Né? As partes podem alegar? Podem alegar. Tem prazo para as partes alegarem? Nem tem prazo para alegação, justamente porque, por se tratarem de proibições totais, de vedações completas da lei, a atuação acarreta a nulidade absoluta, são nulos os atos praticados por juiz impedido, o que faz com que eu possa alegar esta nulidade a qualquer tempo, a qualquer grau de jurisdição, inclusive, nós já sabemos como funcionam os atos nulos, após o trânsito em julgado, através daquele mecanismo que chama ação rescisória, que nós vamos estudar no futuro, mas que nós já conhecemos e sabemos que
Em havendo uma nulidade absoluta, existe a possibilidade que, mesmo que o processo já tenha terminado, a gente consiga o reconhecimento da nulidade total quando ela é decorrente de uma proibição total, que é o que acontece nas hipóteses de impedimento. Isto se dá por quê? Porque os motivos de impedimento, nós veremos cada um deles separadamente, fique calmo. Isso se dá porque os motivos de impedimento, eles são aqueles em que o juiz ele está muito ligado ao processo. Ele tem uma ligação muito próxima com as partes, ele tem uma ligação muito próxima com o advogado das partes, ele tem uma ligação muito próxima com o objeto do litígio, né? Ele tem um interesse muito diretamente vinculado à causa. Então é por isso que a atuação dele é considerada nula dentro do processo, porque uma vez estando absolutamente impedido de atuar no processo, se ele atua, ele acarreta a nulidade absoluta do processo em que ele atua, ok? Facinho. Já os motivos, já as causas de suspeição do juiz, aquelas hipóteses em que ele é suspeito para julgar, são situações que geram uma vedação parcial da atuação do juiz no processo. Por quê? Porque você vai perceber, quando nós estudarmos as hipóteses de suspeição, que as causas que geram a suspeição do juiz, elas mostram que ele tem uma proximidade com a causa, ele realmente tem uma ligação com a causa, mas é uma ligação menor do que aquela que acontece nas hipóteses de impedimento. Na minha cabeça, eu gosto de organizar assim. As causas de impedimento, elas são objetivas, né? Eu olho para as causas de impedimento e falo, não pode mesmo. Quer dizer, imagine, você se sentiria confortável se o juiz da causa fosse pai da parte contrária? Quer dizer, você acha que ele realmente seria imparcial? Então o legislador falou, isso não pode de jeito nenhum, é impedido. Agora, as causas de suspeição, elas não são objetivas, elas são subjetivas, elas precisam de análise. Porque nós vamos falar em amizade próxima, em inimizade, em interesse. E esta questão de ser amigo, não ser amigo, ser próximo, não ser próximo, tem ou não tem interesse vinculado à causa, elas são questões que dependem um pouco mais de análise. Por isso, as causas de suspeição do juiz no processo, elas são causas subjetivas. Isto quer dizer, se não for alegada a suspeição do juiz, ocorre a superação. Então, como é que funciona? Se quem quer alegar a suspeição do juiz, porque veja, eu não sei se o juiz da causa, ele, por exemplo, vai ser amigo do autor ou se ele é amigo do réu, do advogado do autor ou do réu. Então, o autor pode alegar a suspeição do juiz? Pode. O réu também pode alegar a suspeição do juiz? Pode. Qual que é o prazo que eles têm para alegar essa suspeição? 15 dias. Então, da data em que eu, parte, eu, autor, ou eu, réu, da data em que eu tomo ciência, conhecimento de quem é o juiz da causa, e veja, o autor, ele já sabe quem é o juiz da causa quando distribui a ação. Então, naquele momento, ele já conhece quem é o juiz da causa. E o réu, ele toma conhecimento de quem é o juiz da causa quando ele é citado. Uma vez que eu conheça o juiz da causa e que eu saiba, que eu conheça o motivo da suspeição, porque às vezes eu só descubro o motivo da suspeição lá na frente, não tem problema. Da data em que você conhece quem é o juiz da causa e toma conhecimento da causa de suspeição, do motivo, você tem 15 dias para alegar no processo. Se você, parte prejudicada, aquela que não é o amigo do juiz, que não é o próximo do juiz, se você não alega a suspeição dentro do prazo de 15 dias, o juiz que era suspeito, que era parcialmente proibido de atuar no processo, ele deixa de ser suspeito e ele pode atuar no processo. Espera aí, professor, vamos organizar a nossa cabeça. Por enquanto, nós sabemos que impedimentos e suspeições são motivos previstos dentro da lei que proíbem a atuação do juiz na causa. Impedimentos proíbem totalmente. O juiz impedido se atuar no processo acarreta nulidade, é nulo.
é inválido o ato que ele pratica. Nulidade absoluta não tem prazo para alegar, todo mundo pode alegar, o próprio juiz pode reconhecer de ofício, ninguém nem precisa alegar. Suspeições, elas geram proibição parcial, anulabilidade, nulidade relativa. Isso quer dizer, se a parte interessada, aquela que se sente prejudicada pela suspeição, pelo juiz ser suspeito, se a parte prejudicada não alegar em 15 dias, o juiz que era suspeito deixa de ser suspeito para julgar o processo. Quer dizer, se tornam válidos todos os atos que ele pratica no processo, porque você, tendo conhecimento da suspeição, não se importou, não alegou, ela prejudicava você, ela era de ordem subjetiva, ela era relativa, não alegou, o processo segue com validade. Legal? Facinho. Aí veja, a primeira coisa que eu de fato quero que você preste atenção é que é muito comum quando a gente vai fazer uma prova, quando a gente vai prestar um concurso, quando a gente é questionado na prova do professor Loraski, que aparece escrito assim, olha, se a parte interessada não arguir, não alegar a suspeição de parcialidade do juiz no prazo de 15 dias da data em que toma conhecimento da mesma, o juiz torna-se competente para o julgamento da causa. Parou. Presta atenção. Competente, ele sempre foi. Nós não estamos falando de incompetência. Então precisa prestar muita atenção. O juiz que, teoricamente, inicialmente, é suspeito para julgar o processo, uma vez que não alegue-se, que não se alegue a suspeição dele no prazo de 15 dias, ele não se torna competente. Na verdade, ele deixa de ser suspeito. Competente, ele é ou não é em virtude dos motivos de competência, não tem nada a ver com isso. Então, o juiz ele não vai se tornar competente porque eu não aleguei suspeição. Ele é ou não é competente porque a ação foi proposta ou não no lugar certo, no lugar correto. Aqui, nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando que há uma causa que o torna suspeito e aí, não alegada esta causa, dentro do prazo legal, ele deixa de ser suspeito. Ok? Então, há uma validação dos atos praticados por ele no processo, mas porque ele deixa de ser suspeito para atuar na causa. E não porque ele se torna competente. Competente ele sempre foi ou nunca foi, né? Enfim, mas a competência não está ligada com o impedimento, a competência não está ligada com a suspeição, ok? Acredito em Deus Jesus, nosso Senhor, que você consiga compreender e diferenciar isso, que não vai errar isso na prova semestral, que não vai errar isso na prova do AB, que não vai errar isso na vida e não vai falar isso em voz alta para ninguém, pelo amor de Deus. Se por acaso um dia você falar, sem querer falar em voz alta, que o juiz, uma vez não arguida, não alegada a suspeição dele, que ele se tornou competente para julgar a causa, você, por favor, fala que não foi meu aluno, mente para os outros, para a gente não passar essa vergonha, se passar sozinho, para a gente não passar junto, ok? Então não tem nada a ver suspeição e impedimento com competência e incompetência. Tranquilo, fácil. O que nós faremos hoje? Nós vamos estudar separadamente, só para entender, não são difíceis. Nós vamos estudar quais são os motivos previstos dentro da lei, quais são as causas previstas dentro da lei de impedimento, primeiro, separado, uma por uma, calminho, e depois nós veremos quais são as hipóteses e entendê-las, aquelas que tornam o juiz suspeito para julgar o processo. Basicamente, elas estão listadas em 2 artigos do Código de Processo Civil. O artigo 144, que trata dos impedimentos, e o artigo 145, que trata das suspeições. O artigo 144 tem 9 hipóteses de impedimento, o artigo 145 tem 4 hipóteses de suspeição. Então, nós vamos devagarinho, uma a uma, ver cada um dos incisos, cada uma das hipóteses, e entender o que elas significam e o que essa proibição significa na prática, né? Quais são as situações em que ele é proibido, certo? Começamos pelos impedimentos.
artigo 144 do Código de Processo Civil, quais são os motivos que tornam o juiz impedido de julgar o processo. Se você abrir o seu artigo 144 do Código de Processo Civil, lá no caput está escrito assim: há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. 1. Primeira hipótese de impedimento: proibição total. O juiz não pode atuar no processo em que ele interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Espera aí. Nossa, professor, falou que era uma hipótese, está um monte de coisa escrita. Veja, na verdade, o que o legislador pensou foi o seguinte: o juiz, antes de ser juiz, né, antes de passar no concurso da magistratura, antes de ser investido no poder jurisdicional, ele foi advogado, não foi? Aliás, os concursos públicos da magistratura exigem obrigatoriamente a comprovação de tempo de exercício como na atividade profissional de advogado antes de prestar o concurso. O advogado ele recebe mandato, que é poder de representação, procuração das partes. Olha o que o legislador pensou. O juiz, antes de ser juiz, foi advogado atuou já neste processo como advogado. Você é advogado, você tem lá 50 clientes e você atua nos processos, como mandatário, como representante do seu cliente. Depois que você passar no concurso da magistratura e se tornar juiz, agora como juiz, você pode julgar o processo em que você atuava como advogado de uma das partes? Percebe que não faz sentido? Claro que não. Você julgaria contra o seu ex-cliente? Quer dizer, você julgaria contra a sua própria tese, né? Porque foi você que fez a peça que está lá no processo. Então, obviamente, o juiz que já tenha atuado no processo como advogado de uma das partes, ele fica proibido de ser o juiz julgador da causa. Claro, ele está impedido. O mesmo acontece se o juiz já foi perito no processo. Imagine, o juiz você é uma pessoa que estuda, você fez contabilidade, depois você fez direito. Como contador, por exemplo, você era perito, fazia cálculos judiciais, fazia cálculos para processos. Você já apresentou dentro de um processo cálculos, um laudo pericial, você atuou como perito no processo. Legal. Você se forma em direito, passa na magistratura, vira juiz. Você pode, como juiz, julgar o processo, este processo, no qual você já atuou como perito e já apresentou cálculos. Percebe que não faz sentido? Então, se você pegar todas as hipóteses do inciso 1 do artigo 144, em todas elas, o que o legislador está pensando é o seguinte: olha, se o juiz ele já participou deste processo, e nós não estamos falando que ele participou como juiz, ele participou antes de ser juiz, ele participou de outra forma. Tem até a possibilidade de, olha, o juiz já foi membro do MP. Então, ele era promotor de justiça e atuava no processo, passou em outro concurso e virou juiz. Se ele atuava como membro do Ministério Público neste processo, depois ele pode julgar o mesmo processo? Não. Então ele pensou, olha, a mesma testemunha, né? Então ele prevê lá nesta hipótese que é grandona, ele prevê várias formas do juiz já ter atuado diretamente no processo. O juiz, ele pode prestar depoimento como testemunha? Pode. O juiz às vezes está bem na esquina onde você atravessou o sinal vermelho e colidiu o seu veículo com o meu. Mas se ele, juiz, pessoa, ser humano, se ele prestou depoimento como testemunha no processo, ele pode julgar o processo? Você percebe que em todas as hipóteses ficaria absolutamente presente uma parcialidade do juiz. Imagine, ele foi testemunha, ele prestou depoimento como testemunha no processo. Como é que ele julga o processo? Ele vai julgar contra o depoimento dele? Ele vai falar, não, eu acho que o juiz... Eu sou juiz. Vou lá e presto depoimento no seu processo como testemunha. Depois eu julgo falando, eu acho que eu menti, né? Não, ele vai acolher o depoimento dele. Ele já deu um laudo como perito. Ele vai falar, o laudo do perito está errado? Ou ele foi advogado de uma das partes. Ele vai falar assim, não assiste razão aquilo que alega. Então, foi ele que alegou. Então, o que o legislador quer nessas hipóteses é permitir que o juiz, claro, ele
pode e vai ser advogado de pessoas antes de ser juiz, ele pode ter sido perito antes de ser juiz, ele pode ter sido promotor de justiça antes de ser juiz, ele pode prestar depoimentos como testemunha. Só o que ele não pode é, nestes mesmos processos em que ele atuou como advogado de uma das partes, que ele atuou como perito, que ele atuou como promotor, que ele prestou depoimento como testemunha, que ele julgue, né? Então, uma coisa óbvia, me parece bastante simples. Proibição parcial? Não, proibição total. Juiz que atuou como advogado de uma das partes, que foi testemunha no processo, que foi promotor e atuou no processo, ele fica, ou perito, ele fica totalmente proibido de julgar a causa, ok? Facinho, proibição total, esta é a primeira hipótese do artigo 144. Olha a segunda. Segunda hipótese. O juiz também é impedido de julgar o processo, naqueles processos, nos quais ele tenha conhecido em primeiro grau de jurisdição e proferido sentença. Olha o que o legislador está pensando. Os desembargadores do Tribunal de Justiça, por exemplo, eles são juízes que foram promovidos. Os juízes, imagine que você seja juiz aqui em São José do Rio Preto. Aqui em São José do Rio Preto, como juiz, você proferiu uma sentença, você julgou um processo. As partes podem interpor recurso para o tribunal contra essa sentença? Podem. Quem analisa este recurso no tribunal? As turmas ou câmaras do Tribunal de Justiça, compostas de desembargadores. Mas desembargadores são juízes também, não são? Aí olha o que acontece com você, que você é azarado e com você acontece tudo. O juiz aqui de Rio Preto, que julgou o seu processo, que proferiu sentença, ele foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça. Você recorreu da sentença dele para o tribunal. Quando chega lá no tribunal o seu recurso, o mesmo juiz que atuava aqui em Rio Preto, que agora foi promovido e é desembargador do Tribunal de Justiça, ele pode julgar o recurso que você interpôs contra a sentença dele? Não seria um contrassenso? Então, o juiz, quando ele fala nesses dois, o juiz que tenha conhecido o processo em primeiro grau e julgado, ele quer dizer, olha, o juiz que estava lá numa comarca e que julgou um processo, se por algum motivo ele passar a integrar o tribunal como desembargador, ele não pode, obviamente, como desembargador, julgador dos recursos que foram interpostos contra as sentenças dele, ele não pode ser o julgador. Até porque, convenhamos, a finalidade de um recurso não é que haja uma revisão do julgado? Você acha de fato que nessa hipótese haveria uma revisão? Ele não vai mudar de opinião, né? Foi ele que proferiu a decisão aqui na comarca, ele obviamente não ia ser para essa modificação. Então, por isso, juiz que proferiu sentença no processo, mesmo que promovido a desembargador, ele fica impedido, totalmente proibido de julgar o recurso que tenha sido interposto contra a sentença que foi proferida por ele, ok? Veja a terceira hipótese de impedimento. A terceira hipótese de impedimento, ele diz assim, olha, o juiz, ele é impedido de julgar o processo, e eu já vou falar da terceira e da quarta juntas, porque ela fala de parentesco, e aí a gente já fala tudo de uma vez. Ele fala assim, olha, inciso 3, o juiz é impedido quando, no processo, estiver postulando como defensor público, como advogado da parte, como promotor de justiça, membro do Ministério Público, o seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau, inclusive. O inciso 4 fala, olha, quando no processo for parte ele próprio juiz, o seu cônjuge ou companheiro, ou seu parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral até terceiro grau, inclusive. Veja o que o legislador pensou. O juiz, ele é absolutamente proibido, ele é totalmente proibido de julgar o processo, óbvio, quando ele mesmo é parte. Isso aqui eu me recuso a comentar. Né? O juiz pode propor ações? Pode.
Não pode. Você pode estar devendo para o juiz. E ele pode entrar com uma ação te cobrando? Pode. É justo que ele julgue a ação? Claro que não. Então, se o juiz é parte na causa, se ele mesmo é parte na causa, ele é impedido, totalmente proibido de julgar o processo. Mas e se a esposa dele for parte na causa? Ele pode julgar? E se o companheiro ou a companheira dele forem partes na causa? Ele pode julgar? E se a mãe dele? E se o pai dele? E se o filho dele? E se o irmão dele? E se o cunhado dele? E se a sogra dele? E se o tio dele? E o sobrinho dele? Ou, às vezes, a parte, o autor e o réu, não são parentes do juiz, mas o advogado da parte, ou advogada da parte, sim. Imagine você é juiz e a sua esposa é advogada. A sua esposa é advogada do autor da ação. Você pode julgar esta causa? Que a sua esposa propôs? Então, óbvio, você vai julgar, se julgar contra ela, vai apanhar em casa depois. Então, percebe que existe uma ligação, e é uma coisa até moral, até ética, né? Não dá para aceitar que o juiz tem uma ligação de parentesco, nem com a parte, com o autor ou com o réu, e nem com o advogado, ou o defensor público, ou o promotor de justiça que atua no processo. Então, única coisa que precisa ficar atento nessa hipótese. As proibições, os impedimentos, eles estão limitados ao parentesco de terceiro grau da linha colateral. Isso quer dizer, quem que o juiz não pode julgar? Quer dizer, quem não pode ser parte ou advogado da parte para o juiz não julgar? Cônjuge, ele mesmo, claro, ele mesmo juiz. Cônjuge ou companheiro do juiz, não pode. Ascendentes e descendentes. Então, pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, filho, neto, bisneto, trisneto, não pode. Ou por afinidade, sogro, sogra, genro, nora, enteado, enteada, padrasto, madrasta. Linha colateral, quem ele não pode julgar? Irmãos, porque irmãos são parentes de segundo grau, tios, que são de terceiro, sobrinhos, que são de terceiro, e cunhados. Fora isso, os outros parentes não configura impedimento. O tio-avô do juiz, o primo do juiz. E o nosso problema quando a gente pensa em parentesco é a avó, né? Porque certeza que a sua avó, assim como a minha de todo mundo, considerava todo mundo é parente. Então tinha primo primeiro, primo segundo, primo terceiro, primo quarto, meu priminho, filho de não sei quem é primo. Isso não existe na lei. Na lei, o parentesco ele é bastante limitado. E ele é assim, olha, parente de primeiro grau é o pai, a mãe, o filho, a filha. Quando a gente vai para a linha colateral, irmão já é segundo grau. Tio é terceiro e sobrinho é terceiro. Primo é parente de quarto grau. Tio-avô é parente de quarto grau. Sobrinho, neto é parente de quarto grau. E o resto? O resto não é parente. Então, olha a limitada que você deu na sua vida agora. Você pode, depois que a quarentena acabar, fazer uma festa e falar assim, limitarei esta festa apenas aos amigos e parentes. Nenhum colega será chamado e nenhuma dessas pessoas que passa do quarto grau vai ser chamado. É 40 pessoas, limitou. Imagina um casamento que você falou, só vou chamar parente. Acabou, não chama ninguém. É super legal. Mas eu quero que só isso. Que você, professor, mas eu queria um desenho da árvore genealógica da minha família. Relaxa o coração, você vai ter um semestre inteiro. Aliás, você vai ter um ano inteiro de direito de família. Mas você vai estudar direito de família e sucessões um ano inteiro em direito civil. E aí tem 29 aulas só para você estudar quem são esses parentes, o que os ligam e tal. Aqui, só o que eu quero que você entenda é que o juiz, sim, ele é impedido e ele está proibido de julgar o processo em que nele, no processo, atuem como partes, autor ou réu, como advogado das partes, ou como o membro do Ministério Público, ele mesmo, o juiz, né, ele como autor, ou os seus parentes, o cônjuge, o companheiro,
o ascendente, o pai, a mãe, a avô, a avó, a sogra, a sogra, geralmente. Só que esta proibição ela está limitada ao terceiro grau de parentesco, o que faz com que existam alguns parentes do juiz, como por exemplo os primos, os tios avós, os sobrinhos netos, aqueles parentes que são de quarto grau, que não há impedimento. Então, o primo do juiz é advogado do autor da ação. O juiz, ele é impedido de julgar o processo? Não é impedido. Não tem impedimento. Agora, o irmão do juiz é advogado do autor da ação. Ele é impedido de julgar o processo? Sim, porque está dentro do segundo grau. Então, existem alguns parentes, os mais próximos, em que, atuando na causa, seja como partes ou como representantes das partes, vão acarretar o impedimento do juiz. Já existem outros parentes de grau mais remoto que, mesmo sendo considerados parentes pela lei, não acarretam o impedimento do juiz de atuar no processo. Tudo bem? Facinho, bem tranquilo. Isso nos leva ao inciso 5, a quinta hipótese de impedimento caiu. Olha, todas as minhas aulas são lives com eventos adversos que acontecem e as coisas caem. É divertido isso. Uma hora ainda eu vou cair da cadeira, vai ser mais interessante, vou virar meme eterno nessas aulas remotas. O quinto inciso do artigo 144 do Código de Processo Civil, trazendo a quinta hipótese de impedimento do juiz, ele estabelece que o juiz ele é totalmente proibido de julgar o processo quando ele for sócio ou membro de direção ou de administração de uma pessoa jurídica que é parte no processo. É evidente, né? O juiz, ele sendo parte, ele, pessoa física, quando ele é autor da ação ou réu da ação, ele não pode julgar. E se ele for o sócio, o representante, o diretor de uma pessoa jurídica que é parte na causa, por exemplo, imagine você que o juiz seja esqueci o nome, o síndico, o juiz é síndico do condomínio. E o condomínio é parte na causa. O condomínio propôs uma ação judicial. Quem representa judicialmente o condomínio? O juiz. Por quê? Porque o juiz é o síndico. Então, o síndico representa o condomínio. Ele pode, como juiz, julgar a causa em que o condomínio do qual ele é o síndico atua? Não. Então, óbvio que não. O juiz é presidente do Monte Líbano, legal, do clube. O clube propõe uma ação judicial. O juiz pode julgar esse processo, cujo representante da pessoa jurídica, que é parte na causa, é o próprio juiz? Não. Então, essa proibição, ela também é bastante lúcida e válida, e ela acontece nessas hipóteses em que o juiz é sócio, ou diretor, ou administrador, pode ser de uma ONG, não importa. Né? Se a pessoa jurídica é parte na causa e se o juiz é o representante ou é integrante dessa pessoa jurídica, ele fica impedido de julgar o processo. A sexta hipótese, ela acontece, sexta hipótese de impedimento, ela é uma, mas na verdade ela tem três situações. O legislador diz o seguinte, lá no artigo 144, inciso 6, sexta hipótese. O juiz é impedido de julgar o processo quando ele for donatário de uma das partes, herdeiro presuntivo de uma das partes ou empregador de uma das partes. Vamos por partes, vamos separar. Né? Você viu que é uma hipótese só, mas são três situações. Primeiro, donatário. O juiz é donatário de uma das partes. Donatário é quem doa ou é quem recebe doação? Doador é quem doa. Donatário é quem recebe. Então, o juiz é impedido de atuar no processo e de julgar se ele recebeu uma doação de uma das partes. Me recuso a comentar. Imagina, doei um carro para o juiz, doei um Fiat Uno para o juiz. Não dou um Uno que ele não vai querer. Mas doei alguma coisa para o juiz. Ele pode, como donatário, como beneficiário da doação que eu fiz para ele, ele pode julgar o meu processo? Não, quer dizer, ele se torna absolutamente proibido. Ele está diretamente ligado à causa. Então, donatário, se o juiz recebeu doações de uma das partes, ele fica totalmente proibido, impedido de julgar o processo. O mesmo acontece quando ele é empregador de uma das partes. O juiz é patrão de uma das partes.
né? O juiz emprega uma das partes. Isso pode acontecer? Claro, o juiz ele pode ter empregados contratados, ele pode ter um secretário particular contratado, pode ter uma auxiliar doméstica contratada, pode ter um motorista, pode ter um porteiro, pode ter um piscineiro, um cabineiro de elevador, sei lá eu. Ele pode ter uma costureira, ele pode ter um mordomo, ele pode ter empregados. Se o empregado do juiz é autor da ação, o juiz, que é o empregador, pode julgar esse processo? Absolutamente não, né? Então o juiz ele é totalmente proibido, impedido de atuar o processo, de julgar o processo em que o seu empregado seja parte. Na verdade, a proibição é inversa, né? O juiz, quando é empregador de uma das partes, é proibido de julgar o processo. Mas, pela via reversa, quando o empregado do juiz é uma parte, ele se torna e ele é absolutamente proibido, impedido de julgar o processo. E, no mesmo inciso 6, ele traz uma terceira situação, que é aquela em que o juiz é herdeiro presuntivo de uma das partes. Eu gosto do nome, porque herdeiro presuntivo nos remete a presunto, que é o morto. Mas não foi isso que o legislador quis dizer. Herdeiro presuntivo não é de presunto, é de presunção, é herdeiro presumido. Veja, nós podemos ser herdeiros legítimos de alguém, porque somos parentes, ou nós podemos ser herdeiros presumidos, porque embora não parentes, ou até parentes distantes, nós somos contemplados num testamento como herdeiros. Só que veja, quando você é filho de alguém, quando você é parente de alguém, você não deixa de ser filho, você não deixa de ser herdeiro dessa pessoa. Então você é herdeiro legítimo. Mas quando alguém me beneficia num testamento, eu sou um herdeiro presumido, é uma presunção de que eu seja herdeiro. Por que é uma presunção? Porque um testamento ele pode ser modificado a qualquer tempo. Então você pode hoje ter me incluído como herdeiro do seu testamento e amanhã fazer outro testamento e me tirar. Você pode me excluir da sucessão. Então o que o legislador pensou foi, o juiz, quando ele é herdeiro legítimo de uma das partes, já não está na proibição do inciso 4? Né? O juiz é proibido de julgar o processo em que ele é parte, o cônjuge dele, o pai, a mãe, o avô, a avó, o filho, o neto, o bisneto, o irmão, o tio, o sobrinho. Então, as hipóteses de parentesco já estão previstas lá em cima, ele já é proibido. Aqui, a proibição ela acontece quando o juiz é contemplado no testamento de uma das partes. Então, o juiz é um herdeiro testamentário presumido de uma das partes e ele é proibido de julgar o processo. Acho absolutamente lógico, né? Eu coloco o juiz como beneficiário do meu testamento, nomeio o juiz como meu herdeiro e ele vai julgar o meu processo? Ele vai julgar contra mim? Né? Então o legislador pensou, não, ele também fica proibido, impedido completamente de atuar no processo. Fácil, tranquilas essas três hipóteses. Inciso 7. O juiz é impedido de julgar o processo em que figure como parte a instituição de ensino com a qual ele tem a relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Ah, legal. O juiz é professor da faculdade. E pode? Pode. Né? Juiz, eles têm várias proibições, né? A magistratura tem várias proibições, tem várias coisas que não pode fazer. Por exemplo, atos de mercancia não pode praticar o juiz, mas ser professor no ensino superior, atuar no ensino superior é possível, ele pode ser professor. Então, o juiz é professor na Unirp. Ele pode julgar o processo em que a Unirp é parte? O legislador pensou, olha, não, né? Então, ele pode ter vínculo com instituições de ensino, só que fica essa vedação, esse impedimento de que ele julgue a causa em que uma das partes seja justamente a instituição de ensino a qual ele está vinculada. Ok? Facinho essa, bem tranquilo. 8ª, tá acabando. Relaxa o coração, respira, conta até 10. Eu espero. 8ª hipótese. O juiz é proibido de atuar no processo em que figure como parte
um cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, afim, linha reta, colateral, até terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Veja o que é isso. No código anterior, não havia essa vedação. Então, o que as pessoas faziam? E faziam bastante. O juiz, aqui, vamos pegar uma cidade hipotética. O juiz da cidade de Santo Antônio da Eva era juiz, lá na comarca. A esposa dele, ou o pai dele, o irmão dele, o cunhado dele, o sobrinho dele, o filho dele, eram advogados. E eles tinham um escritório de advocacia. Se este parente dele assinasse a petição, tivesse um cliente do escritório, se o processo fosse distribuído para esse juiz diretamente, não havia possibilidade, esse juiz não poderia julgar, porque o advogado do processo era parente dele. Então, o que as pessoas faziam? Pedia para um colega assinar, a procurar, né? Assina aqui. Fazia em nome de outro colega advogado. O cliente era seu, irmão, você é irmão do juiz, o cliente era seu, mas aí quem assinava a petição era um colega advogado que não era parente do juiz, que não era ligado ao juiz. E aí o juiz podia julgar. Só que o sujeito, o autor da ação, era cliente do seu escritório. Você promovia outras medidas, outras ações, fazia contratos para ele. E as pessoas, então, elas se utilizavam desse mecanismo para tentar burlar essa proibição legal de que o advogado, né, figurasse, o parente do juiz figurasse como advogado de uma das partes no processo. O novo código vem e dá um chute, fala, ó, não pode nem a pau, não pode nem nas hipóteses. Se o sujeito, se o autor ou réu da ação, se ele for cliente do escritório do parente do juiz, mesmo que em outro processo, mesmo que em outra circunstância, mesmo que aqui neste processo ele esteja sendo defendido, patrocinado, representado por um outro advogado de outro escritório, não importa. Cliente de escritório de parente de juiz, não pode o juiz julgar o processo, ok? Então, imagine, você não será o advogado, você, parente do juiz, você não será o advogado neste processo. Você é advogado do Zé em outro processo, lá uma ação trabalhista que ele entrou. Agora o Zé quer propor uma ação judicial, ele contrata outro advogado. O juiz, seu irmão, pode julgar? Não. Por quê? Porque o José, aquela pessoa, aquele autor, aquele réu, ele é cliente do escritório de advocacia do irmão do juiz, da esposa do juiz, do pai do juiz, do marido do juiz, e assim sucessivamente. Então, existe essa proibição, existe essa vedação, e existe esse grande passo louvável e aplaudível do legislador que tentou, ele está tentando, é uma tentativa, tomara que dê certo, tomara que as pessoas percebam, denunciem, que indiquem as hipóteses de impedimento para que haja proibição total, de que as pessoas fiquem tentando se desvencilhar da lei, esse jeitinho brasileiro maravilhoso de sempre dar uma contornada, né, pela norma legal para tentar passar por ela e não obedecê-la integralmente. Isso dificilmente vai acontecer agora com essa proibição quase que total trazida dentro do Código de Processo Civil. E a última hipótese prevista dentro do artigo 144, última situação em que o juiz é absolutamente proibido de atuar no processo, é quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Então, obviamente, se o juiz ele tem um processo qualquer, não é este que ele vai julgar, ele tem um processo contra o advogado, ou o advogado tem um processo contra ele, ou a parte tem um processo contra ele. Óbvio, né? Então, veja, o juiz está movendo uma ação contra você porque você bateu no carro dele. É um processo. Não é ele que está julgando esse processo, está lá na segunda vara civil. Agora você entra com a ação de divórcio, a sua ação de divórcio contra a sua esposa. Cai para esse juiz julgar. Embora, claro, este fato, esta história não tenha nada a ver com o juiz,
Não existe um outro processo dele contra você ou de você contra ele? Então, se o juiz ele é parte em um processo contra um advogado ou contra uma das de quem é parte neste, ele fica totalmente proibido também de julgar o processo. Ok? Fácil, tranquilo. Estas são as hipóteses de proibição total. Essas são as hipóteses de impedimento. O juiz é absolutamente impedido, absolutamente proibido de atuar no processo. Quais são as hipóteses de suspeição? Olha, é pouquinho, são só 4 hipóteses previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil. As hipóteses de suspeição do juiz, aquelas em que ele é considerado suspeito de julgar o processo, mas que devem ser alegadas em 15 dias, porque se não alegar o juiz que era suspeito, ele deixa de ser suspeito para julgar o processo. Elas são o seguinte, veja, primeira hipótese, o juiz é suspeito de julgar o processo quando ele é amigo, íntimo ou inimigo de uma das partes ou do advogado das partes. Ok, quer dizer, o juiz é suspeito por amizade ou por inimizade. Só que você percebe que é uma questão muito mais subjetiva? Se eu alego, por exemplo, no impedimento que o juiz é pai do autor da ação, é uma questão objetiva, se prova por documento facilmente. Agora, se eu alego que o juiz é amigo do advogado do autor, eu tenho que provar, né? Quem alega tem o ônus da prova. Então, de fato, o juiz é suspeito de julgar o processo em que ele seja amigo ou inimigo de uma das partes ou do advogado de uma das partes. Só que, atente-se, se você for alegar a suspeição do juiz por amizade, você tem que provar. Ah, ele é amigo dele no Facebook, então é amigo. Todo mundo que você tem no Facebook é seu amigo. Íntimo. Porque amigo íntimo é aquele que frequenta uma casa do outro, é aquele, né, tem que ter uma vida privada. Imagina, não é porque o filho do juiz estuda na mesma escola da minha criança. Então, não. Não estamos falando de coleguinha, de quem se cumprimenta, de quem dá a mão. Isso é dever de cordialidade. Na sala, na sua turma, na sua sala. Na sala de aula. Todo mundo é seu amigo? Quantos tem? 3 amigos? Quantos colegas? 5. Quantos conhecidos? 6. Quantos inimigos? 12, professor. Quantos que você não sabe nem o nome? 19. Então, é isso que a gente tem que considerar, né? Existe, o legislador, ele já fala em amizade íntima, em inimizade das partes ou dos advogados, mas tem que ser coisa séria, né? Não é o coleguismo, não é só, faço parte do mesmo clube de dominó. Não é isso, tem que ter amizade ou inimizade efetivamente para que o juiz se torne suspeito para julgar o processo. Segunda hipótese em que o juiz é suspeito para julgar o processo. Ele é suspeito, a suspeição do juiz, que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar uma das partes acerca do objeto da causa, ou que subministrar meios, dar dinheiro para atender às despesas do litígio. Então, veja, é uma hipótese em que não foi a parte que doou nada para o juiz, né? Ele não recebeu uma doação, mas alguém interessado na causa deu um presente para o juiz. Alguém interessado lá na solução do conflito, ele beneficiou o juiz, subministrou meios, está ajudando financeiramente. Então, o legislador, óbvio, mas você percebe que você vai ter que provar? Você vai dizer, olha, a pessoa lá deu um mimo para o juiz. Eu estagiei com um juiz, ele é sensacional, super gente boa. E uma vez ofereceram, eu me lembro disso, eu fiz pouco tempo estágio com ele, mas alguém, eu não vou lembrar quem, mas era alguém ligado a algum processo, mandou uma leitoa para o juiz. Era próximo, dia de Natal, e ele falou, não posso receber. Por quê? Porque se eu ganhar esse presente, vão querer me vincular àquele processo. Na verdade, nem era isso, a pessoa estava dando um quarto da leitoa para todo mundo, queria mandar para ele, mas não pode, quer dizer, é proibido. O juiz não pode ganhar caneta Montblanc de ninguém, não pode ganhar trufa, panetone trufado, vinho de Páscoa, não pode, porque se ele ganha esses presentes de pessoas interessadas,
direta ou indiretamente vinculadas a um litígio, ele pode ser considerado suspeito para julgar o processo. Mas lembre-se, se você for alegar suspeição, você tem que provar que existe essa ligação e que esse presente foi dado, que essa dádiva foi concedida. Dádiva é favor. Então a gente passa o juiz na frente da fila, marca consulta para ele primeiro, atende na mesa privilegiada. Fazer isso com o juiz torna ele suspeito para julgar o processo, ok? A terceira hipótese, ela diz que o juiz também é suspeito quando qualquer das partes for credora ou devedora do juiz, de seu cônjuge, de seu companheiro ou dos parentes dele, em linha reta até o terceiro grau, inclusive. Então veja, aqui a parte está devendo, você é autor da ação e você deve para o juiz, ou o juiz deve para você. O juiz deve, você deve para a esposa do juiz, você deve para o pai do juiz, você deve para o avô do juiz, para o filho do juiz. Veja, presta atenção. Esta hipótese, ela não contempla os parentes colaterais. Então, quem estiver devendo para o tio do juiz, tudo bem? Beleza. Por irmão do juiz, ok. O juiz só é suspeito de julgar o seu processo se você estiver devendo para ele, para o cônjuge ou companheiro dele, ou para os parentes em linha reta de até terceiro. Então, é pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, filho, neto, bisneto, trisneto, enteado, enteada, padrasto, madrasta, sogro, sogra, genro e nora. Se você estiver devendo para uma dessas pessoas, ou se uma dessas pessoas estiver devendo para você, desses parentes, desses coligados do juiz, então o juiz ele se torna suspeito para julgar a causa. Mas lembre-se, se você vai alegar, você vai ter que provar a existência dessa dívida ou desse crédito que o autor ou réu tenham com o juiz para que ele seja considerado suspeito. Tranquilo? E a quarta e última hipótese de suspeição prevista no artigo 145 do Código é aquela que diz, o legislador cansou, ele falou, quer saber, eu vou avacalhar. Vou prever uma hipótese genérica, porque aí tudo que não der certo você tenta enfiar nessa. Ele falou assim, olha, o juiz é suspeito de julgar o processo quando ele tiver interesse na lide, interesse no conflito. Que interesse? Qualquer um. Então, você pode arguir que o juiz é interessado em solucionar o conflito porque, imagine, a prefeitura está brigando com não sei quem se vai asfaltar não sei onde. Aí o juiz, por acaso, tem um lote nesse lugar. Ele, juiz, não é parte na causa, nada, mas ele tem um interesse na solução desse conflito? Me parece que sim. Você pode arguir que ele tem interesse na solução dessa causa? Tem, pode. Então, existem algumas circunstâncias. Tem um caso, aliás, muito legal, real, aqui em Rio Preto, que aconteceu. Tem um juiz que mora no condomínio Recanto Real, né? Vocês devem saber, ali na Avenida JK. Do lado do condomínio Recanto Real, começaram a ser construídas 2 torres gigantescas de prédio, né? De prédios residenciais. E os moradores do condomínio, e aí o síndico representando o condomínio, ele entrou. Ele promoveu uma ação tentando impedir aquela construção, porque isso acarretaria numa perda de privacidade. Agora, todo mundo que tem piscina naquelas casas laterais do Recanto Real, eles ganharam uma plateia, né, de 225 pessoas todo dia, ornamentais que forem praticados. E aí, esta ação ela foi distribuída justamente para o juiz que mora naquele condomínio. E aí houve essa alegação de suspeição e ele se declarou suspeito. Ele realmente, eu tenho interesse, quer dizer, por mim, não é isso, quer dizer, por ele proibia subir a torre. Então, e ele não julgou o processo, porque foi arguida a suspeição dele por ser morador do local e ele acolheu sem nenhum problema e não julgou o processo. Porque, aliás, ele é uma pessoa muito ética, muito bacana, muito, muito honesta. Tudo bem com os impedimentos e suspeições? Fácil, não é? Quer dizer, a única dificuldade que a gente tem é de guardar todas as hipóteses, né? É de lembrar, opa, essa hipótese também é, essa também é, essa também é. Fora isso, o efeito e quais são as hipóteses de cabimento são bastante simples. Só para finalizar, eu quero que você entenda o seguinte. O legislador pensou, e ele traz essa ressalva dentro da lei, que é a seguinte possibilidade.
Ainda que não ocorra nenhuma dessas hipóteses, é permitido sempre ao próprio juiz que ele se recuse a promover o julgamento de uma causa por motivo de foro íntimo. E ele nem precisa dizer o porquê ele não quer. Às vezes, o legislador pensou, olha, o juiz, às vezes, mora no mesmo prédio que o autor. Não são amigos, não são inimigos, não são parentes, o juiz não tem interesse na causa, não é nenhuma das hipóteses. Mas não é chato o juiz julgar o processo da pessoa que mora no mesmo prédio que ele? Ele tem que encontrar todo dia cedo no elevador. Às vezes, uma convicção religiosa, o juiz é de uma determinada religião que não permite transfusão de sangue. Imagine você, eu tive uma situação dessa na semana passada. Eu entrei com pedido de transfusão de sangue contra a vontade do paciente, porque ele corria risco de morte, e o juiz, ele disse que deixava de julgar por motivo de foro íntimo. Eu não sei qual é o motivo de foro íntimo, mas talvez porque eu não sei, a convicção religiosa dele, talvez naquele momento, impedia ele de ter um julgamento imparcial da causa, ok? Então, estes motivos que nós elencamos, né, a listinha das 9 hipóteses de impedimento e das 4 hipóteses de suspeição, são aquelas hipóteses em que a gente alega, que a lei previu. Fora essas hipóteses, o próprio juiz pode, e aí ele não precisa dizer qual é o motivo, ele pode declinar-se, ele pode deixar de julgar uma causa. Fique tranquilo, alguém vai julgar, nós vamos passar para outro juiz. Aliás, o efeito de um juiz sem pedido ou suspeita é sempre esse, a gente manda para outro juiz julgar. Nós vamos passar para outro juiz, ele pode declinar-se, recusar-se e deixar de julgar, alegando que, por motivo de foro íntimo, ele não se sente confortável para tal, ok? Assistam a esta aula mais de uma vez, se for necessário. Eu vou disponibilizar no futuro exercícios referentes a impedimentos e suspeições para fixação da matéria. Tenham todos um bom final de semana, tenham uma boa semana de provas intermediárias que se aproximam. Tendo qualquer dúvida sobre qualquer questão, me procurem por qualquer canal correndo que a gente tenta resolver, ok? Fiquem em paz, se puderem, permaneçam em casa. Um abraço.